Hoje vamos falar de inequações. Imaginem que têm uma loja e que nessa loja vendem compota de morango. Uma vez que estamos a falar de compota, vamos imaginar que podemos vender a quantidade de compota que o cliente quiser. E essa quantidade que o cliente possa querer pode tomar um valor qualquer real, desde que seja positivo. Mas, para simplificar este problema, vamos pensar que vamos vender frascos de compota e que esses frascos têm 1 kg. E que, por cada frasco que eu venda, eu vou ter um lucro de 1,25 €. Ou seja, se vendermos um frasco de 1 kg, temos um lucro de 1,25 €. E querem saber quantos frascos de compota têm que vender para conseguir chegar aos 100 €. Como é que eu posso chegar a esse valor, ao número de frascos? Reparem que eu posso aqui ir juntando 1,25 €, portanto, se eu vender uma compota ganho 1,25 €, se eu vender duas tenho um lucro de 2,5 € e por aí fora eu posso continuar a adicionar 1,25 €, mais 1,25 €, mais 1,25 € até chegar aos 100 €, mas usualmente quando nós temos um problema deste tipo podemos usar uma equação. É só escrever a equação, aqui está, 1,25x, sendo que x vai representar o número de frascos que eu vou vender e vou querer chegar aos 100 €. E se eu resolver, terei o número de frascos que preciso vender para conseguir chegar a um lucro de 100 €. Mas eu posso querer saber outra coisa, ou seja, a minha pergunta pode estar feita de outra maneira. Eu posso querer saber, para eu ganhar mais de 100 €, quantos frascos é que eu tenho de vender? E reparem que se eu alterar um pouco a minha pergunta, a minha expressão matemática será diferente. Portanto, quando eu falo em quero ganhar mais de 100 €, quantos frascos é que tenho que vender, eu já não posso colocar na minha expressão matemática o igual. Vou ter que usar o sinal de maior. Quando tem uma expressão deste tipo, eu vou-lhe chamar inequação e, tal como a equação, os princípios de equivalência mantêm-se todos, ou seja, eu vou ter, quando mudo de membro, vou ter sempre que mudar de operação, muito semelhante à resolução de uma inequação e de uma equação. Então, como é que eu ia aqui resolver esta inequação? Portanto, eu vou ter 1,25x maior do que 100, certo? Se fosse uma equação, o meu objetivo seria isolar o x. Aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, vou fazer exatamente o mesmo. Não posso esquecer do equivalente, tal e qual como na equação. E vou então isolar o x, que é muito fácil. Eu vou deixar o x no primeiro membro. Vou colocar o sinal de maior, certo? Se fosse uma equação, estaria ali um sinal de igual. Funciona exatamente da mesma maneira, por enquanto. E vou aqui, o meu 1,25 está a multiplicar pelo x, portanto, quando muda de membro, vai ficar a dividir. Então, eu vou ficar com 100 a dividir por 1,25. Vou colocar o meu sinal de equivalente e vou simplificar o 100 sobre 1,25. Vou ter que x é maior do que 80 e agora ainda não está finalizado. Lembram-se que na equação eu tinha sempre um conjunto de solução. Aqui eu vou ter aqui tenho uma condição e esta condição nós já sabemos representá-la na reta numérica. Portanto, eu tenho aqui a minha reta, vou ter aqui o meu 80, vou ter aqui o meu mais infinito, vou ter ali o meu menos infinito, que o x é maior que 80. Então, se é maior que 80, vai ali para o lado do mais infinito,
tem que ter atenção de que eu tenho um sinal de maior, não tenho um sinal de maior ou igual, portanto, aqui o meu intervalo vai ficar, aqui este meu pontinho não vai ficar pintado. E posso agora traduzir num intervalo, certo? Portanto, eu vou dizer aqui que a minha solução é igual a, vou iniciar a minha em 80, mas o 80, reparem que tem que ficar aberto, não é? Porque eu tenho ali algo que me indica que ele tem que ficar aberto. E eu vou dizer que vai até mais infinito, que também tem que ser aberto. Portanto, eu aqui neste contexto, neste problema, o que é que eu tenho, o que é que me diz aqui a minha solução? Diz-me que para eu ter um lucro de 100 euros, ou para eu ter um lucro de mais de 100 euros, eu preciso vender mais de 80 frascos. Temos aqui uma inequação, x mais 1 maior do que 3, que temos que resolver. Tal e qual como se fosse uma equação, vou começar por colocar o equivalente e, tal e qual como se fosse uma equação, eu vou ter que isolar o x, certo? O meu x tem que ficar sozinho no primeiro membro. Muito fácil, eu tenho que tirar dali, entre aspas, ou mudar de membro o mais 1. E reparem que se eu tenho mais 1, não é? Se está a somar, quando muda de membro, vai passar a subtrair. Então, eu vou ficar com x maior 3 menos 1. E vou simplificar o segundo membro, fico com x maior do que 2, certo? E já tenho praticamente concluída a minha equação. Falta-me fazer a minha reta, certo? Vou ter aqui o 0, vou ter aqui o 2. Vou dizer que, como diz que é x maior do que 2, quer dizer que ele vai ser 3, 4, 5, por aí fora. Ou seja, eu vou andar até mais infinito, vai ser aberto e então a minha solução será que o x vai pertencer a este intervalo, ou seja, ele vai estar no intervalo de 2 a mais infinito. Certo? Segundo exemplo, eu tenho 2x menor do que 4 e, mais uma vez, vou aqui pensar se fosse uma equação, o que é que eu iria fazer? Iria colocar, nunca me posso esquecer do equivalente, e, mais uma vez, eu tinha que isolar o x. O meu x tinha que ficar sozinho no primeiro membro. E então, o meu 2 tinha que sair do primeiro membro e passar para o segundo membro. O meu 2 está a multiplicar com x, quer dizer que quando muda de membro, vai dividir o 4. Então, vou ficar com x menor que 4 sobre 2. 4 a dividir por 2 vai dar 2, e então eu vou ficar com esta condição, x menor do que 2. Qual é o passo seguinte? Colocar na minha reta numérica esta condição. Portanto, esta é a minha reta, vou ter aqui o 0, vou ter aqui o 2, e diz-me que o x é menor. Se é menor, é aqui para menos infinito. Vou aqui colocar, então, a minha condição na reta. Como é menor, eu vou deixar aberto. E então vou dizer que a minha solução é igual a de menos infinito a 2 aberto. Temos aqui agora outra inequação, já um pouco mais completa que as anteriores, porque eu já vou ter que usar os dois princípios anteriores, mas se não têm dúvidas na resolução de equações, nas inequações também não terão. Portanto, elas terão aqui uma grande parte será idêntica à resolução de uma equação. Vou começar então pelo equivalente e o meu objetivo será sempre deixar o x isolado no primeiro membro.
O menos 12 pode já mudar de membro. E quando muda de membro, como está a menos 12, vai passar a mais 12, que é a operação inversa. Então fica com 4x menor do que 4. Este 4 tem a ver ali com o 4 que já está no segundo membro, mais 12. Não me posso esquecer do equivalente. Fico com 4x. Tenho que simplificar o segundo membro. 4 mais 12, 16. E agora sim, posso isolar o x. Portanto, o meu x vai ficar isolado no primeiro membro e este 4 tem que mudar do primeiro para o segundo membro. Como está a multiplicar, vai passar a dividir, ou seja, eu vou ficar com x menor 16 sobre 4. E consigo aqui simplificar esta fração. Temos que simplificar sempre ao máximo aquilo que conseguirmos. Portanto, vou dizer que x é menor do que 4. E cheguei à minha condição final. O que é que eu tenho que fazer agora? Tenho que desenhar a minha reta. Tenho que colocar o 4. Eu sei que o crescimento da reta será ali para o lado direito. Portanto, vou colocar a setinha. Já coloquei o 4. Diz-me que x é menor. E se é menor, é para este lado, para o menos infinito. E agora é só dizer que a minha solução será de menos infinito a 4. E tenho que ver que, como na condição está menor, na minha representação geométrica também aparece essa informação, certo? E quer dizer que o meu intervalo vai ficar aberto. Portanto, é um intervalo aberto. Neste caso aqui, já temos uma inequação que tem parênteses, que pode perfeitamente acontecer e vai acontecer muitas vezes. E para eu desembaraçar de parênteses, tenho que usar obrigatoriamente a propriedade distributiva, certo? Eu vou multiplicar o 3 pelo 2 e o 3 pelo 1. Posso então aqui, não posso esquecer do meu equivalente e vou então aplicar a minha propriedade distributiva. Então vou aqui ver quanto é que é 3 vezes 2x, que tem aqui a ver com a minha primeira setinha, que é 6x. E depois o 3 vezes 1, que é 3, mais 3. Depois mais 2, que tem aqui este termo, maior ou igual a 5. E vou aqui continuar a simplificação. Eu consigo perceber que aqui no primeiro termo tenho aqui dois termos semelhantes, por isso posso já calcular, não é? Para ficar logo mais simplificado. É mais fácil assim. E fica então com 6x mais 5 maior ou igual do que 5. Portanto, reparem que o 6x já lá estava. O 5 aparece do 3 mais 5 e este 5 também já lá estava. Fazendo agora, já está. Tanto o primeiro membro como o segundo membro eu não consigo simplificar mais, mas o meu objetivo sempre é deixar o x isolado. Primeiro passo para isso acontecer é tirar do primeiro membro o 5. Então eu vou ficar com 6x maior ou igual a 5 e este 5 é o 5 que já lá estava. Reparem que eu tenho aqui um mais, que neste caso vai aqui aparecer menos. Portanto, menos 5. Espero que estejam recordados de todas as regras das equações, porque aqui estes princípios de equivalência aplicam-se exatamente da mesma forma. Então, agora vou simplificar o segundo membro. 5 menos 5 é 0, então fico com 6x maior ou igual a 0. E vou finalmente isolar o x.
certo? Então, o 6 que está a multiplicar passa a dividir e fico com x maior ou igual que 0 sobre 6. E reparem que 0 a dividir por 6 é 0. Então, eu posso aqui ainda colocar de uma forma mais simplificada, vou dizer que x é maior ou igual do que 0. Portanto, esta é a minha condição final. O que é que eu tenho que fazer agora? Mais uma vez, reta numérica, certo? Vou colocar o 0. Aqui a minha expressão, a minha condição diz-me que é maior ou igual. Portanto, se é maior ou igual, maior quer dizer que é para mais infinito. E reparem que tem aqui o sinal de maior ou igual. Quando isso acontece, vimos noutras aulas já que eu vou tornar aqui geometricamente, vou apresentar este ponto pintado, quer dizer que o meu intervalo será fechado. Então, eu posso já escrever a minha solução, que é dizer que será de 0 a mais infinito, e já sabemos que nos infinitos os intervalos são abertos. Reparem que o 0 está fechado porque temos ali o pontinho pintado na nossa reta numérica. E porque é que nós temos o pontinho pintado na reta numérica? Porque temos aqui um maior ou igual, certo? E está concluída esta inequação. Então, já cá faltavam inequações com denominadores. Tal como nas equações, isso também acontecia e, portanto, aqui também aparecem. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Equivalente. Sempre. O que é que eu tenho que fazer a seguir? Colocar toda a inequação, portanto, todos os termos da inequação com o mesmo denominador. Portanto, reparem que o 3 não tem denominador. Vou colocar sobre 1, o 9 também sobre 1. E depois vou multiplicar por 5, tanto o numerador como o denominador, também por 5, tanto o numerador como o denominador, e vou aqui calcular. Vou aqui substituir na nossa inequação o 3 por um termo equivalente e o 9 também por um termo equivalente. Portanto, aqui continua 2 quintos de x mais 5 vezes 3, 15 quintos, menor 9 vezes 5, 45 quintos. Equivalente, nunca me posso esquecer. E o que é que nós fazíamos nas nossas equações? Podíamos tirar os denominadores. Aqui também, exatamente a mesma coisa. Vou, então, escrever novamente a minha inequação. 2x mais 15 menor que 45. Bom, e agora vamos ter que deixar isolado o x, certo? Mas antes disso, aqui o meu termo 15 tem que mudar de membro. Então eu fico com 2x menor que 45 menos 15. Portanto, 45 menos 15 dá 30. Então eu vou aqui continuar deste lado, vou ficar com, não posso esquecer do equivalente, 2x menor que 30. Equivalente. Tenho aqui o 2x menor que 30. Este 2 tem que mudar de membro. Está a multiplicar, passa a dividir. Portanto, sempre mais ou menos o mesmo. 30 sobre 2. Ainda consigo aqui simplificar mais. Que 30 a dividir por 2 é 15. Então, eu fico com x menor que 15. E cheguei à minha condição. Quando chegamos à condição, o que é que nós temos que fazer? Temos que ter a nossa reta numérica, temos que marcar o 15 e temos que ler aqui a nossa condição, que nos diz que x é menor que 15. Se é menor, é para menos infinito. Portanto, agora tenho que olhar e ver se está aberto ou fechado. Como é só menor, não vou pintar
aqui o meu ponto. Vou dizer então que a solução será de menos infinito a 15 e o 15 tem que ficar aberto.